Bom, vamos lá. Bom dia a todos, mais uma vez. A gente vai começar a nossa aula de embalagem. Hoje a gente começa a falar das tecnologias da embalagem, tá certo? A partir de hoje, a gente vai detalhar, né, todas as características de diversos tipos de embalagem. Hoje a gente vai falar sobre as embalagens metálicas, certo? A gente vai começar a entender essas embalagens metálicas. No final da aula, tem um vídeo sobre a produção de embalagens, né, de latinhas de cerveja, tá certo? Então, o vídeo está aberto no YouTube e eu vou tentar colocá-lo aqui no chat, desculpa. Se der bem, se não der, não tem problema, porque eu também coloquei o link no Classroom. Lembrando que essa aula já está disponível no Classroom, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre todas essas embalagens, né, de metais, cartonadas, cartolinas, embalagens de tecido, embalagem de madeira, embalagens de plástico, de vidro, a gente precisa saber quais são os setores principais da indústria de embalagens, né? Eles se concentram dentro dessas seguintes atividades, né? Atividade para obtenção de matéria-prima, né? A embalagem também ela está na atividade para a construção de máquinas, né? Atividade para a fabricação de elementos químicos auxiliares que são utilizados na embalagem, né? Ou seja, essa de construção de máquinas que a gente falou é porque há necessidade de uma indústria que faça maquinário para embalagem, certo? Então, normalmente, essa indústria também é importante no setor de embalagem, né? Atividade de fabricação de acessório, que muitas dessas embalagens, elas são misturadas, por exemplo, elas são mais de um tipo. Posso citar aqui a embalagem de vidro, dificilmente você vai encontrar uma embalagem de vidro, certo? Que tenha um fechamento, né, com tampa de vidro. Posso até mostrar um aqui, ó, mostrando para vocês. Vou ligar aqui a minha câmera para que vocês possam dar uma olhada. Essa é uma embalagem de vidro, a tampa é de vidro, mas a vedação ela é de plástico, certo? Então, ou seja, essa embalagem de vidro dificilmente teria a sua eficiência, certo, se fosse fechada de vidro. Você vai encontrar normalmente, né, muita embalagem de vidro, ela sendo fechada com metais, ela sendo fechada com plástico. Dificilmente você vai encontrar fechamento da embalagem de vidro com, com o mesmo material, certo? Então, a atividade de fabricação de acessório é essa, né? Se a embalagem é de vidro, o acessório nessa embalagem que eu mostrei para vocês é um acessório feito de polímero, feito de plástico, né? A gente tem também a atividade para elaboração de elementos de identificação. Esse elemento de identificação ele pode ser diretamente, né, definido na própria embalagem ou num acessório. Pode ser, por exemplo, um garrafão de água, aquele garrafão de água simples que chega na casa da gente. A sua rotulagem, ela não é propriamente no garrafão, ela vem uma faixa de plástico identificando esse garrafão. Então, sempre acontece isso. Esses são os setores envolvidos, né, no processo de fabricação de embalagem, certo? A embalagem, ela tem uma qualificação de acordo com a sua consistência, certo? Então, existe uma classificação, uma divisão das embalagens, certo? De acordo com a forma como elas se identificam. Desculpa, de acordo com a sua consistência. Então, de acordo com a consistência, ela pode ser uma embalagem rígida, certo? Ela pode ser uma embalagem semi-rígida e ela podem ser embalagens flexíveis. Veja bem, a gente não está falando a respeito de a matéria-prima da embalagem, ou seja, não é de origem animal, vegetal ou mineral ou uma origem de polímero, né, de sintética. A gente está falando com relação à sua
consistência, tá certo? Então, de acordo com a consistência, ela pode ser rígida, semirrígida e flexível. Olha o exemplo de uma rígida, uma embalagem feita de metal, né? A embalagem feita de metal, como, por exemplo, uma lata para colocar tinta, né? Tinta de pintar parede. É embalagem rígida de metal. Já uma embalagem semi-rígida, ela também pode ser de metal, né? A embalagem de latinha, né, da cerveja, do refrigerante, pode ser uma embalagem semi-rígida, também feita de metal, porque ela tem uma certa mabeabilidade, né? E a gente tem também as embalagens de metais que podem ser flexíveis. Lembra da folha de alumínio, aquela que a gente pede alimentos para botar na geladeira? Aquilo ali é metal e é super flexível, certo? Então, de acordo com a sua consistência, ela pode ser rígida. Exemplos de rígida: metal, de vidro, papelão, madeira, né? E plástico rígido, certo? Semirrígidas podem ser garrafas e recipientes plásticos e laminados mistos, certo? E flexíveis pode ser de plástico, de celofane, pode ser de papel, né? Temos uma embalagem, por exemplo, de papel manteiga, onde a parte dentro desse papel ele tem uma camada muito leve, né, de manteiga para poder o, o, o produto ele não aderir ao papel. Você vai ver isso muito comumente nas balinhas de gengibre. Quem vende saquinho de balinha de gengibre, aquele papelzinho que enrola o bombom, ele normalmente é de papel madeira. Ou papel madeira não, papel manteiga, desculpe. E é muito fácil de ser encontrada no mercado, certo? Então, lembrem, com relação à sua consistência, existem esses três tipos, são divididos nesses três tipos, certo? As embalagens rígidas se caracterizam por a sua dureza, né? Qualidade que assegura ao produto ampla proteção contra impactos e choques. Então, normalmente, essas embalagens são as maiores, as mais grandes, aquelas onde vem grande quantidade de manteiga, que vem grande quantidade de farinha de trigo, né? Eu citei também a embalagem que vem tinta, tá certo? Então, são embalagens rígidas, ok? As embalagens rígidas, elas podem ser divididas em metal, certo? Material básico, né? Aço, alumínio. Ela também pode ser vidro, papelão, plástico, certo? E pode vir também com material auxiliar, certo? Porque normalmente a embalagem rígida, por exemplo, dando o exemplo de uma embalagem de metal rígida, ela nunca vem crua, porque ela tem um revestimento óleo resinoso, que é a parte de dentro da lata, para que tenha, a gente chama de um verniz, certo? Para que não tenha o contato do alimento com o metal. A parte de fora também, que é um material auxiliar, normalmente são as informações que são importantes na embalagem, que são muitas obrigatórias, né? A pintura da embalagem, o marketing da empresa. Então, ou seja, essas embalagens rígidas, elas são compostas de material básico e também de material auxiliar, tá certo? Então, agora vamos detalhar as embalagens de metal. Vamos, a partir de agora, conhecer uma a uma, tá certo? Normalmente, embalagens de metal, elas são chamadas de flantres, né? Então, não é flange, não, tá certo? São folhas de flantres, tá certo? Essa folha de flantres, ela é composta de aço e alumínio, né? A sua grande vantagem é que ela pode ter diferentes formas e tamanhos, né? Representa um complexo sistema para garantir a sua função, devido a diversos elementos, né? Ela requer material acessório, necessita de manobras operacionais para cortes e moldagens. Então, esses cortes e moldagens, né? A gente está vendo aí no slide, certo?
alguns exemplos na parte superior do slide, alguns modelos de embalagem de metal, e esses cortes e moldagens, eles são dados, né, eles acontecem dentro do maquinário, tá? Dentro do equipamento. Normalmente, quando a gente for ver no final do filme, no final da aula, o filme, a gente vai ver que esse formato, ele acontece dentro do maquinário, certo? Normalmente, essas embalagens de metal, ela tem fechamentos especiais e substâncias vedantes. Essa substância vedante pode ser algum composto, né? Se você abrir, por exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo, pronto, a latinha de metal Nescau. Quando a gente abre, tem uma parte que é ou que é flexível, né? Que tem metal flexível, tá certo? Então aí já é uma substância vedante, já é tá certo? Um outro processo. Também é necessário processos de soldagem, né? Alguma dessas embalagens passam por processo de soldagem. A gente vai ver isso no decorrer desta aula, ok? Dando prosseguimento, a gente pode dizer que essas latas, né, que são fabricadas, elas têm um baixo percentual de carbono, né? Esse baixo percentual, né, uma diminuição do carbono dá ductibilidade. O que é ductibilidade? Essa maleabilidade, tá certo? Essa facilidade de amassar, de deformar o flanges, tá certo? Então, é suficiente para que a lata possa receber uma deformação, para que ela, durante a sua estampagem, ela não venha sofrer rompimentos, certo? Então, condições essenciais como material de embalagem. Ela recebe revestimentos protetores, tanto interno, né, como uma camada de tinta externa, que essa camada de tinta também, ela pode ser considerada como proteção, afinal de contas, ela aumenta, né, a, a, a o tamanho da embalagem, a grossura da embalagem, tá certo? Ela tem que, normalmente, a grande vantagem da lata é que elas são resistentes, né? Uma outra informação muito importante é que ela é uma boa condutora de calor. Para você ter uma ideia, as sardinhas, elas passam por um processo de cozimento muito rápido antes de embalar, ou ela pode ser colocada crua dentro da embalagem de latinha e depois ir para dentro de um forno, tá? Então, ou seja, essa é a grande vantagem da gente colocar a sardinha embalada em latas, né, em material de metal, porque normalmente, né, sempre passa por um processo de cozimento, né? Então, outra vantagem é essa maleabilidade e a solda da embalagem é muito segura. A gente vai ver como é interessante como é feita essa solda segura, certo? Então, o que é ductibilidade? É a propriedade que representa o grau de deformação que um material suporta até o momento de sua fratura. Então, ou seja, tem a possibilidade de colocar carbono na lata é essa, é para que possa dar essa deformação e ela não venha a fraturar. Tudo bem? Se vocês não estiverem entendendo, pode dar uma paradinha, perguntar aí alguma coisa que eu dou uma paradinha, certo? Então, vamos ver esses revestimentos. Alguns tipos de revestimento. Um deles é o estanho, né? O estanho, qual é a sua principal vantagem, a sua principal característica, tá bom? Visa impedir o contato direto da lata com o produto, né? Evitando a sua corrosão e o isolamento da face externa com a atmosfera, impossibilitando o enferrujamento, né? Estanhamento acontece por imersão ou eletrolítico, tá certo? Deixa eu explicar para vocês. Faz a latinha, depois dá um banho de estanho. Aí está dizendo estanho por imersão. Esse estanho serve para isso, para que consiga manter essa latinha sem enferrujar.
ela não enferruja nem por dentro, pelo fato de estar tendo contato de um alimento, que pode ser um alimento muito ácido, nem vai enferrujar por fora, porque ela pode ter contato com calor, ela pode ter contato com o sol, ela vai ter contato com a atmosfera, e nesse sentido, ela pode muito bem, tá certo, vir a enferrujar. Então, normalmente, esse banho de estanho serve para essa função, né? Para que haja esse isolamento do material utilizado no revestimento. Ou seja, é como se eu tivesse aqui no meio a latinha, depois que eu imerso essa latinha, ela recebe uma camada de estanho por dentro, recebe uma camada de estanho por fora. E aí ela vai estar, mais uma vez, protegida, né? Outro revestimento é esse óleo resinoso, é o que a gente chama de verniz, né? Você vai dar uma camada de verniz. Essa camada de verniz, ela impede o aparecimento de manchas negras na superfície interna da lata, né? Devido ao enxofre do produto. Ou seja, é para que não tenha contato do alimento com a parte da lata, né? E nem se toque também no estanho. Lembra que já tem a camada de flantres, tem a camada de estanho por dentro. Passa-se a camada de verniz. Esse verniz é para que realmente esse produto, né, que está, esse alimento que está dentro da lata, ele não venha a ser deteriorado, não venha a ser contaminado pelo material existente lá dentro, né? Então, impossibilita a ação do hidrogênio do recipiente sobre antocianinas, modificando a cor. O que são antocianinas? São nutrientes presentes dentro de um alimento que normalmente estão relacionadas à cor, certo? Então, evita esse problema de mudar a cor da antocianina. O alimento realmente vai se manter na sua cor original quando foi embalado, né? Então, tá aqui algumas qualidades da embalagem de Flandres, né? Impermeável, né? Uma embalagem de lata, ela normalmente é impermeável à luz, não tem o contato da luz. Lembra as embalagens cartonadas, aquelas Tetra Pak, né? Elas têm uma camada de metal, ou seja, porque o metal tem essa característica, né, de impedir o acesso da luz dentro da embalagem com o alimento, certo? Então, ela é impermeável à luz, a vapores de água e qualquer gás encontrado na atmosfera, né? Ela tem uma boa condutibilidade, ou seja, aquela história que a gente falou quando vai para o forno, né? Quando ela começa a receber calor, ela passa esse calor muito bem para o material dentro dela. Lembra de um exemplo muito comum que eu acho que vocês já devem ter feito em casa, que a gente pega a latinha de leite condensado, né? Aí bota dentro de uma panela de pressão com água, enche e bota essa panela de pressão para funcionar. E aí esse calor é conduzido para dentro da lata através do metal, né? E aí aquele leite condensado ele se transforma em doce de leite. Dependendo do tempo que você deixe mais, é um doce de leite menos consistente ou mais consistente, tá certo? Então, a embalagem de lata, ela também é resistente, né, ao aquecimento, ao resfriamento, né? Dificilmente a gente vê uma deformação quando a gente resfria esse produto, certo? É só você colocar uma latinha de milho dentro da geladeira, uma latinha de ervilha, que você não vê nenhuma deformidade nessa embalagem. Já se a gente pegar, desculpa, por exemplo, uma garrafa de água, né, de plástico e a gente colocar no congelador, a gente vai ver a possibilidade dessa garrafa ela sofrer uma alteração, né? Ela sofrer um abaloamento, não é isso?
Então, outra vantagem das latas é o fechamento a vácuo. Isso acontece muito em latas de sardinha, latas de almôndegas, outro tipo, latas de salsichas que vêm cozidas com molho, certo? Uma vantagem também interessante da lata é a fácil moldagem, né? Também é muito fácil de manejar. Se vocês observarem, quando vocês chegarem na prateleira do supermercado, vocês vão ver prateleiras com relação às latas muito bem arrumadas, né? Então, ela tem uma facilidade muito grande para se encaixarem, né? Muito fácil. Se você prestar atenção, a parte superior, né? Se você pegar duas latinhas de ervilha, a parte superior da latinha de ervilha, ela não encaixa com a parte superior de outra latinha. Mas se você pegar a parte inferior da latinha, ela encaixa muito facilmente em cima de outra latinha. Então, ou seja, tudo isso é visto para facilitar a arrumação numa gôndola, né? E também para facilitar o seu manejo. Latas têm um custo muito baixo com relação ao material vidro, né? É um pouco mais caro do que plástico, mas é mais barato do que uma embalagem de vidro, tá certo? Outra vantagem sua é a grande produção, é feita em grande quantidade. No filme a gente vai perceber a quantidade de latas que são feitas num período muito rápido, né? E como elas têm formatos que se encaixam, elas necessitam sempre de menos espaço para armazenagem, certo? Algumas condições para o uso, né? Ser de primeiro uso. O que é isso? Normalmente, embalagens de latas, elas não são recicláveis. Esse material de reciclagem, depois que passa para reciclagem, né? Depois que você usa uma latinha, ele vai para fazer outro tipo de material. Ele não serve para fazer nova embalagem de alimento, certo? Então, ou seja, essa embalagem, normalmente, que tem alimentos, ela tem um único uso. Lembra daquela embalagem especial chamada On-Way, que tem uma única via, ou seja, a latinha de refrigerante, a latinha de água tônica, né? A latinha de sardinha. Então, normalmente, elas têm uma única via, certo? Ela tem um revestimento de acordo com o produto envasado. Isso é muito importante. Então, eu preciso fazer uma análise do alimento que eu vou embalar, né? Saber a sua acidez, saber o seu pH, saber a sua consistência, para eu saber qual revestimento deve ser utilizado. Porque tem que ser um revestimento que não afete esse produto ou alimento. Por exemplo, uma embalagem onde você vai embalar tinta não é o mesmo revestimento de uma embalagem que você vai embalar alimento, certo? Porque esse revestimento para tinta é diferente do revestimento de alimento. Outra condição para o uso é que ela não pode ter defeito. Então, normalmente, no maquinário da fabricação da embalagem, tem uma parte onde é visualizado, né, muito rapidamente, defeitos nessa lata. Essa lata com defeito, ela é retirada do processo. Nenhum alimento pode ser embalado com latas com defeito. Quando você chegar no supermercado e encontrar uma lata amassada, pode ter certeza que essa lata ela foi amassada no processo de depois que o produto foi embalado até chegar a você, consumidor. Não foi na hora que ela foi colocada o alimento e lacrada, certo? A embalagem comumente utilizada no nosso mercado tem um segmento principal, né? Como é que é feita essa embalagem? Ela tem um corpo, duas partes externas, representada pelo fundo e pela tampa. Existe ainda latas de apenas duas partes, corpo e tampa, tá certo?
O corpo da lata é a sua parte maior e cilíndrica, cujas extremidades são unidas por agrafagem lateral. O que é essa agrafagem? Agrafagem, certo? É a soldagem. É onde você tem a solda. Tem dois tipos de agrafagem, uma por solda ou agrafagem por dobradura. Nós vamos ver uma figura bem interessante para eu poder explicar isso direitinho a vocês, né? Na extremidade inferior do recipiente é colocado, de acordo com o seu formato, o fundo da lata, que é recravado antes da sua saída da fábrica. Veja bem, a agrafagem é a cola lateral. A recravagem é a fechadura da lata. Então, a lata pode ser de dois tipos, com duas partes ou com três partes, certo? Quando ela é de três partes, ela tem o corpo, a parte de baixo e a parte de cima, ok? Quando ela é de duas partes, o corpo e o fundo é feito, o corpo e a parte de cima é feito de uma única peça. E a parte de baixo é fechada por recravação, tá? Existem máquinas que fabricam envasem de uma única peça. Essas latas pequenas de poucas profundidades normalmente são destinadas para embalagem de sardinha. Embalagem de sardinha, gente, se vocês observarem, ela só tem dois segmentos. É o que eu estava dizendo para vocês, né? Com relação à sua morfologia, ela pode ter dois segmentos ou três segmentos, certo? Então, normalmente, quando ela tem dois segmentos, ela tem o corpo e o fundo. Observem aí no slide a lata de doce de leite e a lata de sardinha. Quando vocês forem no supermercado agora, tenham a curiosidade, por mais que não comprem, de pegar uma latinha dessa de doce, tá certo? Se botar na conta da tua mãe, tudo bem. Se não, só observa a latinha. Então, vamos lá. Essa latinha de doce, você vai ver que uma parte dela, tá certo? É uma única peça, né? E esse formato é feito dentro do maquinário. A outra parte, que é o fundo, é a tampa. Chama de fundo por quê? Porque normalmente, quando ela tem dois segmentos, ela tem o corpo e tem o fundo, certo? Quando ela tem três segmentos, ela tem o corpo, a parte redondinha ou quadradinha, ela tem o fundo, é feita por recravação, e ela tem a tampa. Então, existe maquinários que podem fazer isso normalmente podem inclusive envasar essa latinha, né, fechar essa latinha, encher essa latinha normalmente são alimentos que precisam de pouca profundidade, como a lata de doce, como a lata de sardinha, e elas normalmente são sempre muito baixinhas, tá certo? Elas não têm uma altura muito grande. Então, tá aí uma foto para que vocês entendam, quando ela tem três segmentos, certo? Ela tem uma tampa, ela tem um fundo e ela tem um corpo. Quando ela tem dois segmentos, ela tem um corpo e tem um fundo. A parte de cima, onde tem esse corpo do segundo segmento, é onde vem, né, a tinta, junto com a parte de baixo. Voltando aqui, para que vocês possam ver a latinha de goiabada, né? Então, essa latinha de goiabada, ela tem uma pintura e essa parte é a parte de cima. Então, aqui tem dois segmentos, é corpo e fundo, e não tampa, ok? Então, tá aí o formato, certo? Aqui nós temos alguns exemplos dessas embalagens, certo? Tem alguém perguntando aqui, professora, por que tem ondulações nas embalagens? Essas deformações, normalmente, elas são para dar mais resistência, dutibilidade, para que eu possa encaixar, elas aguentarem uma grande quantidade de peso. Se a latinha for direta, ela não aguenta tanto peso se ela tiver essas dobraduras, se ela tiver essas ondulações.
Outro fato também é você dar um marketing à sua embalagem. Né? Se você observar, nesse slide que está aparecendo aí, né, a gente tem uma latinha de Nescau. Né? Essa latinha de Nescau é das antigas. Se a gente for, hoje em dia, pegar uma latinha de Nescau, a gente já vai ver que ela tem um formato ondulado, ela é meio cinturada, né? Isso já é para facilitar também que você tenha uma maior facilidade de manuseio dessa latinha, tá certo? Mas, normalmente, essas ondulações são para dar mais resistência de peso. Quando você for colocar uma sobre as outras, não ter a possibilidade de amassar, certo? Então, vamos lá. Aí a gente está apresentando algumas imagens, né, para que vocês possam ver as diferentes formas de embalagem, tá certo? Normalmente, essas embalagens mais rasinhas, elas têm um invasem no próprio maquinário, tá certo? Essas que são mais altas, elas passam primeiro por uma máquina de envase, de enchimento, e depois é que ela vai para a máquina de lacrar, tá certo? Então, nós também temos embalagem feita de alumínio, tá certo? Vejam, interessante, normalmente, né, embalagens de refrigerante, né, e embalagens de cerveja, elas são feitas de alumínio, por causa do produto, da sua acidez, tá certo? Então, normalmente, esse alumínio é composto de alumínio e ferro, não é só alumínio. Ela pode ser rígida e flexível, dependendo da espessura que vai sua folha, né? Quando a gente se refere de folha, vocês vão ver no vídeo, né? É porque quando vai receber o formato de embalagem, é uma folha que vem. É um rolo gigantesco, né? Um rolo enorme que vem com várias folhas enroladas nesse rolo, já na espessura que você vai fabricar a sua embalagem, certo? Em centros americanos e europeus, diversos produtos alimentícios são envasados em recipientes de alumínio. Olha que interessante. O reciclador, quando ele vai fazer, né, coleta de materiais de metais, ele normalmente acha maravilhoso quando ele encontra a embalagem de alumínio, porque existem embalagens que são de Flandres, né, como, por exemplo, de almôndega, de sardinha, e as que normalmente vão no refrigerante, na cerveja, que são de alumínio. O interessante é que essa embalagem ela é mais leve. Ela é mais leve, mas ela é mais cara. Então, quando o reciclador, quando o catador de reciclagem, né, vai à procura, ele encontra alumínio, ele fica bastante feliz, porque se ele tiver uma grande quantidade de alumínio, a renda dele daquele dia vai ser bem maior, certo? Então, essas desembalagens de alumínio, elas têm esse dispositivo Easy Open, tá? Para abertura da lata. O que é esse Easy Open? É abertura facilitada, abertura fácil. Né? A gente vê isso muito facilmente, né, nas embalagens de refrigerante. Hoje em dia, a gente também já vê, né, nas embalagens de sardinha, é isso? Um lacrezinho onde você puxa. Então, esse dispositivo tem esse nome, tá certo? Latas de folhas de Flandres com dispositivo de alumínio de fácil remoção para sua abertura é muito comum. Ou seja, muitas vezes a lata é feita de Flandres, tá certo? Flandres, e a abertura é feita de alumínio, tá certo? Então, normalmente, todo lacre de refrigerante, de cerveja, ele é de alumínio, tá certo? Porque ele tem uma resistência maior, ele não vai ter a possibilidade de quebrar. E ainda acontece de quebrar muitas das vezes. Eu tenho uma roupa que foi feita toda com esses lacrezinhos de embalagem, né? Eu usei mais de 5 mil tampinhas dessa de cerveja. Eu não bebi todas não, viu, gente? Eu saí coletando. Eu tinha um bar, então era fácil. Então,
Depois eu vou mostrar para vocês. Acho que eu tenho uma foto com os meninos, né? Toda vida quando tem aula prática, eu levo essa roupa para mostrar. E os meninos tiram foto com ela, as meninas tiram. Vou pegar alguma das fotos dos meninos para mostrar depois para vocês. Me lembrem que eu coloco no grupo depois. Tá certo? Então, quais são as vantagens, né, do alumínio? O alumínio, ele é atóxico, né? A gente viu as vantagens e desvantagens do Flandres, e agora a gente está vendo as vantagens e desvantagens do alumínio. Ele não apresenta toxicidade, né? Ele tem uma ação protetora contra calor, também é muito fácil de movimentar, então tem maleabilidade, né? É muito leve, alumínio é muito leve. Se vocês terem uma ideia, né? Boas partes da peça do carro de Fórmula 1 é feita de alumínio. A gente sabe que tem bicicletas feitas de alumínio que são caríssimas, né? Bicicletas feitas de alumínio, elas são muito caras, certo? Então, ele também, a grande vantagem do alumínio é que ele é resistente à corrosão, muito difícil corroer, né? Então, não sei se algumas casas de vocês podem ter aquelas pias de alumínio ou de aço inoxidável também, certo? Ainda a gente vai falar sobre esse material. Então, eles têm essa grande resistência à corrosão, são impermeáveis a gases e à umidade, apresenta boa condução térmica, então é fácil de transferir calor, né? O alumínio, ele não tem cheiro nem sabor, então isso é muito bom quando você vai embalar alimentos, porque não tem essa possibilidade, né, de transmitir cheiro e sabor, né, ao alimento, tá? E é uma matéria-prima de muita disponibilidade. Como eu disse para vocês, apesar de ser mais caro do que o Flandres, tá certo? Qual é a sua desvantagem? É atacado por alimentos ácidos ou de grande teor salino, né? Então, um alimento, se tiver muita acidificação, ele não pode ser embalado em latas de alumínio. É por isso que você vai ver extrato de tomate, né, embalados em folhas de Flandres, em latas de Flandres. Por quê? Porque ali é mais resistente, tem o estanho, tem o verniz, então fica mais fácil, tá certo? Outra desvantagem, devido à moleza, a agrafação é mais difícil que nas folhas de Flandres. O que é que ele está dizendo? A cola, para colar a lata, é mais difícil, né? Porque ela tem essa maleabilidade. Oxi, saiu, né? Outra desvantagem é que não tolera altas pressões. Então, normalmente, você não vai ver, né, um alimento, né, que vai passar por um processo de cozimento dentro de embalagens de alumínio, certo? Então, vamos explicar o que é essa agrafagem. É uma forma, é a formação do corpo cilíndrico da latra com uma junção consequente de uma dobra conjunta das extremidades da chapa, com o uso de um produto termoplástico. Então, é uma dobra que acontece e junto vai um produto que cola, tá certo? Então, normalmente, esse é a chamada agrafagem, tá certo? Que acontece no corpo, né, na forma cilíndrica da lata, tá certo? Então, é isso, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou explicar para vocês como a gente faz esse lacre dessa embalagem, tá certo? Eu resolvi não esticar tanto essas aulas, porque essas aulas do Meet, ela leva muito né, a quantidade de internet que a gente tem, então eu estou fazendo em torno de 40 minutos, tá certo? Lembrando que essa aula está sendo gravada, tem uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Essa atividade ela vai estar disponível até a quarta-feira da semana que vem, lembrando que é com e-mail institucional.
Eu vi aqui que, eu acho que Suzane entrou com um e-mail pessoal, mas lembre-se, ontem foi feito um levantamento na escola e percebeu-se que todos vocês têm um e-mail institucional, certo? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer mandar um cheiro, quer mandar um alô? Não, né? Então tá ok, gente. Obrigado.